Graças a Deus, dando continuação ao que nós iniciamos a semana passada sobre os dons espirituais, trazendo só algumas lembranças de algumas coisas que foi comentado a semana passada, é que eu falei aqui sobre a questão de que nem todos recebem o mesmo dom da parte de Deus. Capítulo 12, finalzinho do capítulo 12 de 1 Coríntios, fala que nem todos são apóstolos. O apóstolo começa no verso 29, ele começa fazendo uma pergunta: porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Ou operadores de milagres? Têm todos os dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-ne todos? Ou nós entendemos que nem todo mundo tem o mesmo dom. Mesmo dentro da igreja de Cristo, da igreja do Senhor Jesus, nem todo mundo tem o mesmo dom. Uns recebem dons de fazer maravilhas e curas da parte de Deus, claro, usado pelo Espírito Santo. Outros recebem os dons de profecias, outros recebem dons de variedade de língua, outros recebem dons de interpretação das línguas, e assim sucessivamente. Cada um tem de Deus o seu próprio dom, ou recebe de Deus ou do Espírito Santo próprio dom, como apraz ou segundo a vontade do Espírito Santo de Deus. E como é um dom do Espírito Santo, é o Espírito Santo quem usa no momento que Ele quer, a hora que Ele quer, quando Ele quer, porque é Ele quem usa. E todos os dons é dado para a igreja de Cristo para um fim proveitoso. Existe um porquê. E nós aprendemos que o capítulo 12, que fala sobre os dons do Espírito Santo, que é um conjunto de dons ou vários dons, que é dado, e apontando para o capítulo 13, que fala sobre o amor, porque se não tiver amor, esses dons não serviria de nada para a igreja de Cristo. E no capítulo 14, esses dons são organizados para a edificação da igreja do Senhor Jesus. Cada dom, em especial, o apóstolo Paulo no capítulo 14 se estende mais na questão do dom de profecia, do dom de variedade de língua ou do falar em outras línguas, e também o dom de interpretação das línguas. Nós aprendemos que os dons continuam, não a ideia sensacionalista. A gente falou a semana passada sobre isso, que não é desse jeito, e demos os argumentos porque não é a ideia sensacionalista que prevalece, mas a continuação dos dons durante toda a história da igreja sempre ocorreu, mesmo com os nossos irmãos sendo perseguidos durante a Idade Média, durante a Inquisição, a chamada Santa Inquisição. Os grupos cristãos foram encontrados através de seu registro de escritos, e também escrito dos perseguidores, também falando que eles ouviam aquelas pessoas, alguns grupos cristãos falando em outras línguas, e eles ficavam criticando aquilo, mas sempre aconteceu durante a história. Tem pessoas que imaginam que o dom de variedade de língua veio a surgir ou ressurgir naquele movimento lá nos Estados Unidos, na Rua Azusa. Não, já existiu e existia durante toda a história. E continuando, como eu falei, que hoje em especial falando sobre a questão do dom de variedade de língua ou falar em outras línguas, em primeiro lugar a gente tem que entender uma coisa. O Senhor Jesus, ele fala sobre esse dom no capítulo 16 do Evangelho do Senhor Jesus segundo escreveu Marcos. Ele diz que em meu nome expulsarão demônios, curarão enfermos, falarão novas línguas. O Senhor Jesus fala isso. Há quem diga assim: não, mas esse texto não consta no texto grego adotado. Olha, não consta no texto grego adotado para a tradução da edição ou da tradução crítica da Bíblia, mas consta em muitos manuscritos antigos da Bíblia. Então ele é original, até porque ele tem cumprimento. Muitas coisas do que é falado ali tem cumprimento no livro de Atos dos Apóstolos, tem cumprimento nas cartas aos Coríntios. Então é um texto sagrado, sim. Então o Senhor Jesus fala. E quando o Senhor Jesus fala sobre isso, ele falarão novas línguas. Existem alguns detalhes aí nesse texto
de Marcos, capítulo 16, principalmente o verso 15 e o verso 16, é que essa expressão nova, para quem quer aprender um pouco da palavra de Deus, existe no grego, que são os originais do Novo Testamento, duas palavras que é traduzido por nova, pela expressão nova ou novo. Uma delas é a palavra neos, que traz a ideia de um novo que não existia. Como se fosse assim, uma mãe convida as suas amigas e diz: venha ver o meu novo filho. É um bebê recém-nascido. Ou ele é novo porque ele nunca existia antes, então ele é novo. No grego, esse novo aí é a palavra neos. E também no grego tem a palavra kainos, que é a ideia de novo, mas um novo que já existia, ou como se fosse renovado. É um novo que já existia. É como se fosse assim: fulano estava destruído e foi renovado, fulano estava triste e foi renovado. Então esse novo traz a ideia de um novo que já existe. E essa palavra kainos é a palavra usada no grego, no texto de Marcos capítulo 16, em que o Senhor Jesus fala, que diz assim: falarão novas línguas. A palavra língua é a palavra glossas, que é traduzido por idioma ou língua. E se você tirar essa expressão língua e colocar idioma, você vai entender melhor. Então, novas línguas ou um novo já existente, idiomas. O Senhor Jesus falarão novos idiomas. Então, esse novo já existente, que é kainos, dá a ideia de que é novo, mas que já existe. Ou são idiomas existentes. É novo para quem ainda não fala, mas que é uma coisa existente, já existe. Não é um novo que nunca existiu. Então, essa expressão que Marcos, quando escreveu em grego, ele colocou nessa palavra do Senhor Jesus, a palavra kainos glossas. Então, novo idioma. Muito bem. Isso se cumpre em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, quando os discípulos estão ali, que recebem, são cheios do Espírito Santo, e a Bíblia diz que ali estava cerca de 120 discípulos, entre homens e mulheres. Ali estava a mãe do Senhor Jesus, ali estava Maria e outras Marias, ali estava Pedro, Tiago, João e os discípulos ali presentes, e com mais outros discípulos reunidos naquele cenáculo, e o Espírito Santo enche aquele lugar, enche aquelas vidas, e ele começa a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. E não precisa ser muito inteligente, nenhuma lida simples no Atos dos Apóstolos capítulo 2, vai perceber que aquelas línguas que ali foram faladas eram idiomas de outras nações. Porque pelo menos ali tinha cerca de 16 nações diferentes naquele lugar. Estavam romanos, cretenses, medos, árabes, judeus, gregos. Então tinha gente de várias nações, pelo menos 16 nações diferentes ali, e todos ouviram falar da glória de Deus no seu próprio idioma. A princípio, os que não entendiam alguns idiomas que estavam sendo falado ali, pensaram que os discípulos estavam embriagados. E disseram: eles estão embriagados, uma pouca hora da manhã já estão assim, mas depois eles foram percebendo, e você continua lendo o texto, o capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, você vai perceber que eles falavam idiomas, e eles foram entendendo que era o agir de Deus, ou os discípulos estavam falando pelo Espírito Santo nos idiomas naturais ou pátrios de cada grupo daquele que ali estava, pelo menos 16 grupos diferentes, ou 16 países diferentes, que estavam ouvindo falar da glória de Deus no seu próprio idioma. Capítulo 2 de Atos fala isso aí. Então, o dom de língua, ou o dom de variedade de língua, são idiomas? A Bíblia mostra que sim, são idiomas. Sabe por quê? Porque existe um dom que, junto a esse dom, traz uma ideia profética para a igreja, que é o dom de interpretação da língua, ou das línguas. O apóstolo Paulo, ensinando no capítulo 14 da primeira carta dele aos Coríntios, no versículo 2 do capítulo 14, ele diz que quem fala em língua não fala aos homens, mas fala em mistério com Deus, porque ninguém entende.
Justamente. Se você está falando um idioma e ninguém entende, então é uma coisa misteriosa. E dentro da igreja, esse acontecimento, se a pessoa está sendo usada pelo Espírito Santo, é mistério, porque ninguém entende. Aí Paulo diz, mais embaixo, no versículo abaixo, Paulo diz assim, que fale 2 ou 3 no máximo, mas que haja intérprete. Porque se não houver intérprete, cale-se para a igreja, porque não é para a igreja, porque se não há intérprete, fica uma coisa misteriosa, então é entre você e Deus. Porque ninguém entende. Ou, se não há intérprete, volta para o versículo 2. Fale consigo mesmo e com Deus, porque é algo misterioso que ninguém está entendendo. Não há quem interprete, então não é para a igreja. Quando ele diz cale-se e fale consigo mesmo e com Deus, esse cale-se é cale-se para a igreja. Porque se não há intérprete, não é para a igreja. É entre você e Deus, porque é mistério, ninguém entende aquilo. Mas que não deixa de ser um idioma. Outra coisa, tem pessoas que dizem assim, mas se é mistério, então é uma língua desconhecida. É desconhecida para quem não está entendendo e provavelmente até para quem está falando, porque se não há intérprete ou se ele mesmo não tem o dom de interpretar, então é mistério e é desconhecido até para ele. Então só Deus entende. Então é uma comunicação entre ele e Deus. E o apóstolo Paulo aconselha a que a pessoa ore para que possa entender, para que a sua mente não fique infrutífera. Porque ele diz, o Espírito na verdade ora bem, mas a mente fica sem fruto. Então ore a Deus, para Deus te dar o dom de interpretar, para você entender, para você edificar a sua mente. Paulo também aconselha isso àquelas pessoas. E o que ocorre? É que existe muita confusão sobre esse capítulo 14 de 1 Coríntios. Porque boa parte das pessoas, eles ficam isolando o versículo e não sabe que ali é um ensinamento completo, que uma coisa no início se completa com o que Paulo fala no final do capítulo 14. Ali não é textos ou ideias isoladas. Tem pessoas que pegam só o versículo 2 do capítulo 14 de 1 Coríntios e diz, aqui, fala em mistério com Deus. E até diz, fala a língua dos anjos. Meu Deus, só porque pegou um texto que Paulo diz, ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos, se não tivesse amor, aí acredita que a língua dos anjos é esse versículo 2, porque é mistério, é a língua dos anjos. Pelo amor de Deus. A gente aprende lendo a Bíblia, basta ser um leitor simples da Bíblia. Essas pessoas que têm essa ideia, são pessoas que não leem a Bíblia, leem só parte dela. Porque vai perceber que todas as vezes que os anjos se manifestaram aos homens, eles falaram a língua dos homens. Eles falaram língua onde quem via eles entendia o que eles estavam falando. Então, língua dos anjos não tem base para se ensinar isso, não. O que tem base é que a gente aprende é que é um dom do Espírito Santo, que o Espírito Santo usa quando ele quer, e esse dom de variedade de língua também tem outro dom que completa ele, que é o dom de interpretação. O que se aprende é que o apóstolo Paulo disse, fale 2 ou 3, um após o outro, ou em sequência, e que haja intérprete. Porque se não houver intérprete, se cale na igreja. Fale consigo mesmo e com Deus. Por quê? Porque é um mistério que ninguém entende. É isso que a palavra nos ensina. É isso que está escrito. E o que está escrito nas Sagradas Escrituras é isso que tem que nortear ou dirigir as nossas vidas. E não situações que inventam, que criam. Ficam falando um balbuciar de muitas sílabas, junta, começa a falar e sílabas. Eu já ouvi vários vídeos já no YouTube e eu fico, meu Deus, tenha misericórdia. Pessoas ensinando o outro como falar em língua estranha. E disseram que, alguns dizem assim, não, falar em língua estranha, orar em língua é assim. Você começa a orar conscientemente, você vai falando as palavras, e quando te faltam as palavras, aí você começa a falar em língua com Deus. Pelo amor de Deus, não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia diz que o dom é um dom do Espírito Santo. E da maneira que o Espírito Santo usa nos outros dons, ele também usa no dom de variedade de língua. É ele quem usa, quando ele quer. E para um
fim proveitoso. Há um porquê. Há uma razão do Espírito Santo usar. Porque ninguém que tem os dons, ou tem os dons de cura, ou de curar, que recebeu de Deus, sai curando todo mundo aí quando quer. Ninguém tem. Não é isso que a Bíblia ensina. Porque é o Espírito Santo que usa, a pessoa ora, e quando Deus quer usar, ele estende a mão e Deus cura. Mas não sai curando todo mundo. Assim a gente saía por aí curando todo mundo, fechava até os hospitais. Mas não é assim que funciona. Porque os dons de curas, os dons de maravilha, são dons do Espírito Santo e que o Espírito Santo usa quem ele quer e quando ele quer. Então o dom de variedade de língua, o dom de interpretação de língua é a mesma coisa. É o Espírito Santo que usa quando ele quer. É isso que a Bíblia ensina. Mas a gente vê muita gente se usando por aí dizendo que está cheio do Espírito Santo de Deus. Porque blá blá blá, e sai misturando sílabas e palavras, muitas vezes de palavras que não sabe nem o que está falando, e são palavras tipo labassu, labassúria, não sabe nem a origem disso. São palavras muitas vezes de origem babilônica, de divindades babilônicas, de divindades de maldade, mas as pessoas ficam falando, vamos supor, muito usado, labacé, que eu já escutei várias vezes. Labacé é confusão na região nordeste aqui, mais pro lado do sertão, muito labacé, muita confusão, muita... Então são coisas que as pessoas falam sem noção nenhuma, vem vindo da mente, eles vão falando, eles escutam outros falar e repete aquilo que ouviu porque achou bonito. Pelo amor de Deus. E esses vídeos que eu falei de pessoas que ensinam a como falar em língua, eu já vi não só evangélico, mas também até pessoas da Igreja Católica também, da Renovação Carismática, ensinando como falar. Misericórdia. A Bíblia diz que é um dom do Espírito, e o Espírito reparte a cada um como lhe apraz, como ele quer. Não é uma coisa que eu aprendo. Se eu quero aprender um idioma fora do dom, eu vou estudar e aprendo. Então a questão é, principalmente esse versículo 2, quem fala em língua, fala em mistério, porque ninguém entende. Justamente por isso, não havendo intérprete, realmente é um mistério, porque ninguém vai entender. Se de repente eu chegasse para vocês e eu falasse assim, eu tenho certeza que se alguém entendeu foi pouquíssimas pessoas, mas eu falei um idioma aqui. É um mistério para você, porque você não entendeu. Mas para mim, ou se alguém aí entendeu o que eu falei, já não é mistério mais. Mas é mistério quando ninguém entende, ou quando as pessoas não estão entendendo. Passa a ser uma coisa misteriosa. E se é misteriosa, Paulo disse que eu tenho que me calar para a igreja e falar comigo mesmo e com Deus. Fale consigo mesmo e com Deus. Porque não é para a igreja. Para a igreja tem que ter intérprete. Outra coisa seríssima é que esse detalhezinho que o apóstolo Paulo ensina, fale no máximo 2 ou 3, no máximo, com intérprete. Mas tem pessoas que chegam nas congregações em cima do púlpito e falam em língua estranha, fala todo mundo ao mesmo tempo. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia não ensina isso. Isso é antibíblico. Não é assim que o apóstolo Paulo ensina. Se é para ser assim, então estão desconsiderando o ensinamento do apóstolo nessa primeira carta aos Coríntios, capítulo 14. A questão é, quem é que está certo? É o que Paulo ensinou ou que muita gente faz em alguns cultos, em alguns grupos religiosos, em algumas congregações por aí? Quem é que está certo? É a palavra, as sagradas escrituras, o ensinamento sobre os dons espirituais ou o movimento que tem causado escândalos hoje, nesses últimos tempos? Eu prefiro acreditar na palavra e da maneira que a palavra ensina. Mais uma vez eu digo, o ensinamento sobre os dons vem começando desde Coríntios, 1 Coríntios capítulo 12, fala um pouco no capítulo 13, e ele traz uma orientação como se comportar no culto no capítulo 14. Como deve ser a ordem do culto a respeito dos dons espirituais. Porque Deus não é Deus de confusão, Paulo disse. Deus é Deus de paz. Deus é Deus de ordem. Deus não é de confusão.
Então, se você está entendendo isso, ou se você ainda não está entendendo, eu te aconselho a você ler. Esse assunto que eu estou falando está mais direcionado ao capítulo 14 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Você lê o capítulo 14 todinho, bem tranquilamente, bem pacientemente. E de preferência você vai anotando do lado aquilo que você vai entendendo. Aquilo que você for entendendo, vá anotando do lado. E você vai perceber que fazem muita confusão por uma coisa que está tão clara, que é o ensinamento, a questão da manifestação dos dons, e nesse caso em especial, da manifestação dos dons de variedades de línguas e de interpretação das línguas. Esse é o texto. É por causa desse texto que há tanta briga. É por causa desse texto que há tanta intriga. É por causa desse texto que há tanto escândalo. É por causa desse texto que há tanta gente zombando dos dons espirituais, por causa dos desequilíbrios, das infantilidades, das coisas que acontecem, que não tem nada a ver com o que esse capítulo 14 de 1 Coríntios ensina a respeito do dom de variedade de língua e o dom de interpretação das línguas. Eu quero que você entenda isso. A palavra grega para língua é glossa, e glossa quer dizer idioma. Não é blá blá blá, tá 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 e ratabá e sai por aí falando um monte de sílaba sem sentido nenhum. Não é isso. Não é isso. Aí tem pessoa que pode dizer: ah, mas se eu quisesse falar em língua, eu vou ali e aprendo. Então vai e aprenda, meu irmão. É melhor assim do que tá falando um monte de baboseira que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Agora, se você de fato recebeu o dom do Espírito Santo de variedade de língua, não entre para o lado das emoções. Espere o Espírito Santo te usar. E ore a Deus e peça para Ele também dar o dom de interpretação das línguas para você. Mas espere o Espírito Santo te usar. Porque o Espírito Santo te usando no momento certo, tudo vai concorrer para o bem da congregação, da igreja e da tua própria vida, e para a glória de Deus. Porque todos os dons dados pelo Espírito Santo à Igreja de Cristo é para glorificar o Senhor, e não para causar escândalos, e não para causar intrigas, e não para causar descrença, e não para causar confusões. Ao contrário, é para organizar, para edificar a Igreja de Cristo. É para isso que o Espírito Santo deu os dons para a Igreja do Senhor. Tem muita gente querendo aparecer. Tem muita gente querendo ser estrela. Tem muita gente querendo ser artista dentro das comunidades cristãs, dentro das igrejas evangélicas ou não. Tem muita gente querendo ser artista, chamar a atenção para si. Mas não é assim que o apóstolo Paulo ensina sobre os dons. Quem tem que ser glorificado é o Senhor. Quem tem que ser glorificado é Deus. Porque o dom vem dele através do Espírito Santo. E o Espírito Santo dá a quem ele quer e usa quando lhe apraz, como lhe apraz, segundo a sua vontade, para um fim proveitoso. É isso que diz logo o verso no capítulo 12, quando fala a respeito da distribuição dos dons, que o Espírito Santo dá para um fim proveitoso. Existe um porquê, não é por acaso, não é ao vento, não é ao acaso, tem uma finalidade. E a finalidade é edificar a igreja através das revelações de Deus e glorificar o nome do Senhor, onde o Senhor venha a ser exaltado. Outra coisa interessante é que o dom de variedade de língua, ela é um cumprimento das profecias de Joel no Antigo Testamento. E Paulo diz, aqui na carta aos Coríntios, capítulo 14, 1 Coríntios, ele diz que é um sinal não para os crentes, mas sim para os incrédulos. O que isso quer dizer? Naquela época, o sinal, que era o falar em língua, usado através do Espírito Santo, os incrédulos que Paulo fala aí, eram os judeus. Ou, os judeus ouvindo aquilo, eles percebiam que estava se cumprindo
as profecias do Antigo Testamento, que Deus chamaria o povo por outros idiomas. E Paulo diz que é um sinal para os incrédulos, e os incrédulos eram os judeus. Não é um sinal para os crentes, é para os incrédulos. Para os crentes, o dom de variedade de língua, juntamente com o dom de interpretação das línguas, porque se alguém está falando no idioma dado pelo Espírito Santo e alguém interpreta aquele idioma, isso vai edificar a igreja, porque a igreja vai entender a mensagem que está sendo passado ali. Agora, se não há entendimento, Paulo disse, é como que um sino que toca desafinado. É como um símbolo sonoro que toca desafinado. Ninguém vai entender o que está acontecendo ali. Mas se há afinação, se há harmonia, se tem tudo a ver com isso que a palavra de Deus ensina, então concorre tudo para a edificação da igreja e para a glória de Deus. Porque essa é a vontade do Senhor em distribuir os seus dons. É para edificar a igreja e para a glória do nome dele. Então, se você entendeu isso, graças a Deus. Agora faça assim, dê uma lida de novo, capítulo 12, 13 e 14 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. E você vai entender melhor, isso eu tenho certeza, você vai entender melhor o que a palavra de Deus, o que as Sagradas Escrituras está dizendo a respeito dos dons. E você entendendo melhor, dificilmente você vai ser enganado pelos erros, pelas baboseiras, pelas mentiras, pelos frenesi, pelos enganos que existem por aí. Então que Deus continue te abençoando em nome de Jesus. E que em nome de Jesus você tenha entendido o que de fato a palavra de Deus quer dizer. Mais uma vez, os dons continuam, não cessaram. Eu acredito nos dons. Eu acredito no batismo com o Espírito Santo e nos dons de variedade de língua, até porque o Senhor Jesus me batizou. E se eu ainda não tivesse sido batizado, eu ainda mesmo assim acreditaria que continuava, porque as Sagradas Escrituras, a palavra de Deus, mostra isso, ensina isso. Eu acredito na continuação. Agora, acredito nas manifestações dos dons. Agora, acredito sim como a palavra de Deus ensina. E não esses exageros, esses muitos exageros que acontecem por aí. Essas coisas exageradas que não tem nada a ver com a palavra de Deus, eu não acredito. Eu acredito sim que Deus usa no dom de variedade de língua, que Deus usa no dom de interpretação das línguas, que Deus usa no dom da profecia. Eu acredito. Agora acredito se estiver sendo manifestado, acontecendo, como a palavra de Deus ensina. Porque eu sei que se for como a palavra de Deus ensina, a igreja vai ser edificada, os irmãos vão ser edificados, as irmãs vão ser edificadas e o Senhor Jesus vai ser glorificado. Porque a palavra de Deus, a palavra dele está sendo ensinada e praticada de verdade como ela é. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Você está ouvindo na Clima FM. O programa Na Direção de Deus. O programa Na Direção de Deus.